Esse vídeo é para você que de repente está fazendo e não está vendo resultado. Eu sou casada, tenho 2 filhos e o meu mais velho tem 7 anos, o Rodrigo, o mais novo tem 3 anos, que é o Felipe. E quando eu estava esperando os dois, logo no início, porque o Rodrigo, eu tinha parado de tomar remédio para engravidar. E 3 meses depois que eu parei de tomar o remédio, eu engravidei. Na semana que eu engravidei, eu tô assim, eu tô achando que eu tô grávida. Eu tava com os seios muito inchados, assim, um pouco doloridos. E eu falei assim, isso não é de menstruação. E aí eu fui, fiz o teste, descobri que estava grávida. E o Felipe, ele foi, na verdade, o preservativo estourou. Na época eu tinha parado de tomar remédio. E eu falei pro meu marido que eu não queria tomar remédio mais. A gente tava naquela de querer ter outro filho e tal, não naquela época. Então, fazer vasectomia não era algo, como é que é a palavra? Não era algo que a gente iria fazer. Então aconteceu, né, de ter estourado ali e tudo. Só que eu não percebi que eu estava grávida. Quem percebeu foi a minha irmã, Maria Eduarda. Que ela tá assim, nossa, seu peito tá muito grande. E eu não tinha percebido, não estava inchado, não estava dolorido. E fui fazer o teste e descobri, já eu estava com quase 2 meses de gestação. Nas duas eu não tive aquela coisa de ficar enjoada, de fazer vômito, vomitar, as típicas, sabe, de gravidez, eu não tive isso. Então, a sensação que eu tinha era de que eu não estava grávida. E todas as mulheres vão ter também essa percepção, porque até o bebê começar a mexer, você sabe que está ali, mas você não sente. Então, é uma sensação muito estranha, porque você fica assim, nossa, será que está bem? Será que está crescendo? Será que está evoluindo certinho? Será que está tudo certo? É uma sensação muito ruim. Porque como a gente não sente, como a gente não percebe, é só quando a gente vai no ultrassom e se deixar, a gente quer fazer ultrassom toda semana, a gente fica naquela incerteza, que é exatamente isso que acontece quando a gente está fazendo e não vê resultado. Quando a gente pega uma semente, planta, coloca ela ali na terra, coloca no vaso, você não fica tirando a semente de lá de dentro para ver se já está germinando, se está aparecendo os raminhos, se está começando ali, né, a já ter aquelas raízes mais grossas, mais profundas. A gente não faz isso. E muitas das vezes, quando a gente começa a fazer algo e a gente não vê resultado imediato, da forma que a gente gostaria, ou pelo menos o início ali de alguma coisa, a probabilidade da gente abandonar é muito grande. Só que uma mulher que está grávida, ela não vai abortar só porque ela ainda não sente o bebê. Ela vai esperar. E muitas das vezes a gente não espera o resultado. A gente acaba fazendo esse aborto. A gente acaba tirando a semente antes do tempo. Às vezes a gente acaba até matando essa semente de tanto que a gente foca no que está acontecendo e não no que a gente está fazendo. Porque quando a mulher está grávida, ela ainda não percebe, não sente, né, de fato ali o bebê, ela sabe que ela tem que fazer certas coisas, ela sabe que ela não pode fazer certas coisas, ela sabe o cuidado que ela tem que tomar. Então ela vai fazendo mesmo não sentindo, mesmo não percebendo, mesmo não tendo ali aquela movimentação do bebezinho, ela vai fazer o que precisa ser feito. A maioria, né? A gente sabe que tem mulheres que são irresponsáveis, bebem, fumam, usam drogas enquanto estão grávidas, fazem coisas terríveis, mas vamos falar aí sobre as mães responsáveis. Quando o bebê começa a mexer, é uma sensação muito boa para a gente, só que ao mesmo tempo, quando ele para de mexer, pode gerar preocupação. E aí você já parou para pensar o quanto que a sua mente ela pode começar a jogar contra? Você começou a fazer, nossa, aconteceu um negocinho, aí parou, ixi, parou, não deu certo, acabou, não é isso mais. Aí mexe de novo, ó, tá dando certo. Eu vou usar como exemplo o meu próprio canal aqui. Hoje é dia 23 de julho de 2025. Eu já postei ao todo 114 vídeos. Vídeos assim e aqueles shorts, né? Os shorts mais curtinhos. E eu tenho 153 inscritos. Ano passado, um short que eu tinha postado,
viralizou não, ele bateu 500 visualizações depois de um ano. Só que o meu canal aqui no YouTube era assim, eu postava uma vez, depois de não sei quanto tempo postava um vídeo novo, não tinha constância. E aí quando eu recebi notificação do YouTube falando que ele tinha batido 500 views, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, 500 views depois de um ano também, né? Eu falei, quer saber, eu vou voltar a gravar vídeo. E aí comecei no final do ano passado, né, de 2024, fui gravando, tal, não sei o quê, e aí peguei e parei. Meu celular, ele vive com a memória cheia, porque eu gravo muito vídeo, tiro foto dos meus filhos, vídeo, aquela coisa toda, e aí eu tava usando esse que eu estou gravando para poder facilitar a minha vida, esse estilo de grava, posta, não tem edição, não tem filtro, não tem nada. Até que o telefone estragou. E aí eu falei, rapaz, e agora? E aí eu fui tentar, né? Fui dar uma limpeza no meu celular e tal, mas ainda assim o negócio não foi para frente. Um belo dia, do nada, esse telefone voltou a funcionar. Eu falei, é um sinal, vou voltar a gravar. E aí quando foi mês passado, se não me engano, quando eu bati 100 inscritos, eu fiquei muito feliz, gravei um vídeo, postei aqui os 100 inscritos, e aí um mês depois eu já estava com mais quase 50 inscritos. Tem pessoas que com uma semana ganha 1.000 inscritos, 10.000 inscritos. Tem pessoas que às vezes com um mês, né, vai para 10, 30, 40, 50, porque eu já vi aqui os relatos aqui. E no meu caso ainda não aconteceu. Só que desistir, parar, fazer com inconstância, vai me trazer resultado? Não vai. Esse é que é o problema. Imagina uma mulher grávida. Ai, não tô sentindo bebê. Tira bebê da barriga. Ah, tá bem, volta bebê pra barriga. Ai, agora ficou muito quietinho. Tira. Não tem como. Aquilo que você se propõe a fazer, você tem que ter um entendimento de que esse período de plantio, de cuidado, de regar, é um período difícil. É um período que a gente realmente fica nessa incerteza. A gente fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que tá dando certo? Será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? Será que é isso que Deus queria que eu fizesse? Será que eu estou fazendo da forma? Porque às vezes Deus te chama para fazer e tem a forma de fazer. Não adianta Deus te chamar para fazer uma coisa e você fazer da forma que você quer. O certo da forma errada é errado do mesmo jeito. E aí pode bater o desânimo, pode bater as dúvidas de é melhor parar, isso não é para mim, dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. E eu tô falando isso porque eu estou nesse processo, né? Eu decidi fazer esse canal crescer e o crescimento, pelo menos para mim, quem dá é Deus. A minha função é plantar, é cuidar, é fazer a minha parte. Eu não posso tentar fazer a parte de Deus, porque se você pegar na Bíblia as pessoas que tentaram ajudar a Deus só atrapalharam. E o melhor exemplo disso é Sara, né? Que foi tentar ajudar, e aí no lugar dela ir lá se deitar com Abraão, ela mandou Agar. Toda vez que Deus tiver uma promessa para você, não mande outras pessoas entrarem no meio disso, entre você. Não era para ela ter mandado Agar, era para ela ter ido deitado com Abraão, porque ali existe uma aliança entre os dois. E aliança entre dois não entra terceiros. Às vezes você está colocando pessoas numa aliança que não é para colocar. Às vezes você está chamando pessoas para participarem de algo que Deus não mandou você chamar, assim como Abraão, quando ele saiu, ele levou Ló. Não comprometa a sua promessa colocando pessoas que Deus não mandou você colocar, ou tirando pessoas que Deus não mandou você tirar. E aí voltando. Então, às vezes você está nessa parte, eu estou nessa parte desse início de gestação, sabe? De você fazer e ainda não ter resultado. Por exemplo, um vídeo meu que mais teve visualizações aqui, vídeo mesmo, né? Esses mais longos aqui, ele não chegou a ter 300 visualizações. É o não espere a aprovação. Faça o que Deus chamou. Isso aqui, ó. Na capa tá assim, comece já. Não espere a aprovação dos outros. Isso, ó. Ele tá com 275 visualizações. Tem 13 dias que eu postei esse vídeo. E aí a gente pode olhar e pensar assim, nossa, só isso? Igual teve um outro vídeo aqui que ele teve 31 visualizações. Tem 6 dias que eu postei. Que é o Deus não quer quantidade.
E aí a gente pode ficar nessa de, sabe o que é realmente para eu fazer? Será que eu não deveria desistir? Tem pessoas que parece que as coisas funcionam melhores, funcionam mais fácil, tem pessoas que parece que têm sorte, tem pessoas que parece que Deus gosta mais, igual uns gostam de dizer. Mas você já parou para pensar que às vezes essa pessoa está fazendo coisas que você não se dispôs a fazer? E eu sei que eu ainda não estou fazendo coisas que eu deveria fazer para eu ter o resultado que eu quero. Eu lembro que uns anos atrás, uns 5 anos atrás, por aí, uma tia minha, ela tinha falado assim, por que você não grava vídeo pro YouTube? Você fala bem e tal. Só que naquela época, eu não fazia a menor ideia do que eu deveria falar, o que eu deveria gravar. Eu fui dando desculpa atrás de desculpa. E eu sei que se eu tivesse começado, eu teria tido algum resultado muito maior do que eu estou tendo agora. Porque quando você começa, se você for uma pessoa que realmente quer fazer algo dar certo, você vai corrigindo a sua rota. Você vai consertando, você vai aprendendo. E às vezes a gente precisa ter esse entendimento. Você não precisa estar pronto para começar. Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar. Quando Deus chamou Abraão, aliás, vou falar de Noé. Quando Deus falou para Noé consertar, construir a arca, Noé não tinha um curso. Noé não, ele era agricultor. Deus não esperou Noé fazer um curso, olhar no YouTube como é que constrói arca, é, fazer um estágio, procurar o mestre né, em construção. Ele não esperou nada disso, ele simplesmente passou as instruções e mandou ele fazer. E às vezes Deus já te deu essas instruções e você ainda não está fazendo. Porque a maioria das coisas que a gente precisa para a gente começar, a gente já tem. E eu demorei para entender isso. Eu ficava naquela de, eu nunca estou pronta. Eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais. E o pouco que a gente carrega não vai ser pouco na vida de pessoas que precisam do que a gente carrega. Toda vez que eu lembro da viúva do azeite, quando ela fala não tenho nada a não ser um pouco de azeite, eu sempre falo disso. Não despreze o que você tem. Não despreze o que você tem. A gente tem muito essa mania de desprezar o que a gente tem. A gente sabe o que a gente tem, porque ela falou não tenho nada, a não ser se ela realmente não soubesse que ela não tinha, ela teria falado não tenho nada. Então ela sabia o que tinha, só que ela estava desprezando aquilo que ela tinha. Porque quando ele perguntou o que ela tinha que ter falado, eu tenho um pouco de azeite. Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Peraí, se você tem um pouco de azeite, você tem alguma coisa. Só que o fato de ser pouco para você não quer dizer que Deus não faça no pouco. Não quer dizer que se você tem pouco, Deus vai deixar de fazer. Não é porque você tem pouco que o milagre não vai acontecer, até porque se chama milagre. Milagre é aquilo que você não tem capacidade de fazer, é aquilo que você não pode fazer, é aquilo que você não consegue fazer. Senão não seria milagre, seria possível, seria realizável. E a partir do momento que ela pega as vasilhas vazias e o azeite começa a ser derramado, aí começa o milagre. Ali começa algo que veio da parte de Deus. Não tem como Deus agir na sua vida se você não fizer sua parte. Por que Deus iria multiplicar o azeite se não tivesse vasilhas? Jogar o azeite no chão? Deus não vai desperdiçar. Encher um copo? Não, faz direito. A multiplicação, as duas multiplicações ali, e também quando Jesus transformou água em vinho, foi para mostrar que Deus é Deus de fartura, de abundância, de coisa boa. E aí, porque você tem só um pouquinho de azeite, você acha que isso não vai ser o suficiente para Deus mostrar a glória através da sua vida? Para Deus mostrar a grandeza dele, o poder, o quanto que ele é maravilhoso, majestoso, através da sua vida, através daquilo que você carrega? Só que você precisa ter em mente que aquilo que você carrega precisa ser cultivado. Semente não é para ser jogada fora, não é para ser mastigada, triturada, semente é para ser plantada. É para você plantar. Ou você pega as sementes que você tem, planta e aguarde o processo para poder colher os frutos, ou você vai ser uma pessoa cheia de sementes, infrutífera. Uma coisa também é você tomar muito cuidado com os ambientes que você está, porque existem ambientes que não são propícios
para as suas sementes, e existem ambientes com pessoas que não te permitem semear suas sementes. Às vezes o ambiente é bom, é propício, mas tem pessoas ali que não te permitem fazer nada. Então não adianta você perder tempo num lugar que não é para poder dar fruto, ou pessoas não te deixam dar frutos. A sua semente, ela precisa dos cuidados, ela precisa ser regada, ela precisa ali dos cuidados necessários para ela começar a germinar, mas se você não tiver o entendimento de que enquanto está crescendo, você tem que continuar fazendo, você vai parar de fazer. O agricultor, apesar de eu não ter nenhuma experiência do tipo, nem convivência, nem vivência de passado, de infância, nem nada, ele não joga sementes e fica sentado ali esperando, não. Ele vai viver a vida dele. Aquilo que é a parte dele, ele faz. A hora que tiver que ir lá regar, ele vai regar. Se tiver que jogar alguma coisinha lá na terra, ele vai jogar. Se tiver que afofar a terra, se tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. Mas ele não vai parar a vida esperando o crescimento. E tem pessoas que às vezes jogam ali uma sementinha e param. Fica esperando. Aí ela deixa de viver, ou às vezes até deixa de cuidar direito, porque está esperando aquele crescimento. O crescimento quem dá, de fato, é Deus. A gente não consegue explicar como que aquilo dali, uma semente desse tamaninho, por exemplo, a do grão de mostarda, que é uma das menores, se tornar uma das maiores hortaliças. É Deus. O que você não pode deixar é com que a sua fé interfira negativamente naquilo que você está fazendo. A sua fé, ela tem que ser uma aliada. Você tem que olhar para aquela semente e já visualizar o fruto. Eu tenho que olhar, por exemplo, para o meu canal aqui no YouTube e já visualizar vidas sendo alcançadas, casamentos transformados, pessoas voltando para Jesus, recebendo Jesus, pessoas tendo aqui alguma resposta, algum direcionamento. É nisso que eu tenho que focar. Eu não tenho que ficar olhando que tem apenas visualizações baixas, apenas poucos inscritos, até porque 153, né, inscritos é muita gente. Se você tivesse que falar agora, frente a frente para 153 pessoas, você falaria. Então entenda que é difícil esse início, eu sei. Eu estou falando tudo aqui para mim também, porque às vezes dá vontade de desistir, de parar. Só que desistir não é opção. Jesus está voltando e aquilo que ele te chamou para fazer é para alcançar outras vidas. Então não seja egoísta, deixando de fazer o que Deus te chamou, porque pode sim ter pessoas à sua volta ou em outros lugares indo para o inferno porque você está deixando de fazer a sua parte. Os vídeos que eu estou fazendo, eles podem atingir várias partes do Brasil e do mundo. E aí, se eu deixar de fazer, e se Deus quer me usar para alcançar certas pessoas, para atingir aquela pessoa, e aí, não quero, não vou, não estou vendo nada, não deixe de fazer o que Deus chamou para fazer. Salmo 92:13 vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, depois dá uma pesquisada para você ver, ele demora muito crescendo para baixo e pouquinho para cima. Só que depois que ele cresce, ele fica gigantesco. Busque informação sobre o cedro do Líbano, que você vai ter uma reflexão maravilhosa sobre ele. O quanto que, eu sempre falo, quando você lê a Bíblia e você vê coisas falando sobre a natureza, sobre determinadas pessoas, busque informação, conhecimento sobre isso, que você vai ter um aprendizado maravilhoso. Você pode ter certeza. Então é isso. O início é difícil? É. Mas lembre-se que vai valer a pena. Vai valer a pena colher os frutos. Toda a dor do plantio vai ser, qual que seria a palavra? Recompensada pela alegria da colheita. Aqueles que estão plantando chorando vão colher com alegria. Às vezes os choros que são de tristeza hoje, lá na frente serão choros de alegria. Se você gostou desse vídeo, mande para uma pessoa que às vezes está precisando de uma motivação para continuar, para perseverar. Compartilhe no grupo da igreja. Se você quiser que eu leve uma palavra na sua igreja, eu moro em Contagem, BH, região. Se for de outro estado, vai ser um prazer também. É só você deixar aqui nos comentários, a gente entra em contato e marca, combina direitinho.
Se inscreva, ativa o sininho para você receber mais conteúdo. Deixe seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar para mais pessoas, me ajude a espalhar o Evangelho. Se não se inscreveu, se inscreva e convide pessoas para se inscreverem. Graça e paz.